A gente recebe aqui no nosso Poder Expresso o senador Alessandro Vieira, que é do MDB e que conversa conosco nesta tarde. Ele que é o relator da PEC da blindagem. Senador, obrigada. Eu sei que a agenda está cheia. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. Eu que agradeço. Senador, vamos começar então com essa expectativa toda. A gente tinha acompanhado que a PEC da blindagem seria o primeiro item da pauta de amanhã na sessão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso está mantido? Vai ser de fato feita amanhã essa discussão? Sim, está mantido. O relatório está em fase final de conclusão. Vai ser protocolado então logo esteja pronto e amanhã a Casa vai apreciar na Comissão de Constituição e Justiça essa proposta de emenda à Constituição. Senador, o seu relatório vai ser pela rejeição total desse texto e já emendo essa pergunta numa outra. O senhor acredita que existem votos suficientes na CCJ para derrubar a PEC da blindagem? O relatório é pela rejeição total, é uma PEC que é imprestável do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do mérito, e o nosso trabalho, o nosso esforço é pela derrubada por unanimidade. É possível, a democracia comporta, sempre é possível que algum senador ou senadora decida votar favoravelmente a essa PEC, mas a imensa maioria não aceita esse retrocesso. O senhor tem uma ideia agora de quantos votos vocês teriam contrários a essa PEC na CCJ? Como disse, a nossa busca é pela unanimidade. A gente está conversando com cada um dos senadores e senadoras, esclarecendo dúvidas, mostrando a gravidade daquilo que foi aprovado pelos deputados, e a imensa maioria vem se manifestando já objetivamente contra a PEC. Aqueles que se colocavam como indecisos, ou até mesmo alguns que inicialmente se manifestaram favoravelmente, a gente está conversando com eles, mostrando textualmente quais são os problemas e esperando que se tenha uma reversão. Se não acontecer, nós teremos certamente a rejeição por ampla maioria. Senadora, a gente tem acompanhado desde que essa matéria passou pela Câmara e foi para o Senado, e até antes disso, não é, o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, dizendo que vai trabalhar para enterrá-la. O senhor tem engrossado esse discurso, se mostrado desde o início contrário a essa proposta de emenda à Constituição e batido bastante na tecla de que é um texto inconstitucional. Queria que o senhor explicasse para o nosso internauta, espectador, por que essa proposta é inconstitucional e, em sendo inconstitucional, por que o senhor acha que ela passou na Câmara dos Deputados? Ela é inconstitucional por vários motivos. Eu vou concentrar talvez naquele que seja o mais relevante, que é o desvio de finalidade. Ela não é uma PEC, ela é uma PEC desenhada formalmente para proteger o exercício do mandato, mas que concretamente, no seu conteúdo, protege a atividade criminosa, porque não há como fazer conexão entre o exercício da atividade parlamentar e, por exemplo, o cometimento de homicídio, furto, roubo, estupro, organização criminosa, corrupção. Então, ela tem problemas que são insanáveis. E é preciso observar que o Brasil teve, entre 88 e 2001, um regime constitucional de imunidades que previa praticamente essa blindagem quase que total. A consequência é que, nesse período, a gente teve quase 300 pedidos de investigação por crimes graves, homicídio, tráfico, corrupção, e nenhuma concessão para processamento, salvo de um caso específico de receptação de veículo roubado. Observando que, nesse caso, se abriu o processo por receptação, mas você tinha notícias de envolvimento do parlamentar com tráfico de entorpecentes, inclusive com apreensão de grande quantidade de drogas. Não faz sentido. O que a Câmara dos Deputados fez, eu tenho usado uma expressão relativamente dura, mas é importante porque ela é verdadeira e ela faz com que o cidadão compreenda. Dois tipos de parlamentar votam favoravelmente a uma PEC dessas. Aqueles que querem proteger bandidos e aqueles que não sabem o que estão votando. Não tem um terceiro tipo. É muito direto e é muito objetivo. Todo o desenho da PEC é para proteger pessoas que cometem crimes graves, incluindo, o que é inédito, a proteção para os presidentes de partido. Sim. Senador, a gente noticiou aqui, está acompanhando um movimento que está sendo encabeçado pelo senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, que tem dito que vai propor uma espécie de alternativa para tentar salvar
a pele da PEC da blindagem, de modo que ela se limite ao que ele chama de crimes de opinião. Porventura, vocês já conversaram, puderam estar juntos? O senhor acha que tem alguma chance, algum espaço para meio termo pela sua posição, não só agora, mas anterior? Eu imagino que não, só que eu queria ouvi-lo. Não, a proposta de emenda foi apresentada há pouco tempo, há poucas horas, autoria do senador Sérgio Moro e subscrita pelo Ciro e outros parlamentares. Ela tenta criar uma imunidade total para os chamados crimes contra a honra, porque crime de opinião não existe. A lei não tipifica crime de opinião. E é uma emenda que vai ser analisada tecnicamente, vai ser demonstrada que ela é inútil do seu ponto de vista real e ela é antijurídica. Vamos fazer isso no relatório, a gente está exatamente fazendo isso agora, mas eu posso antecipar com clareza. Para ser parlamentar, você não precisa cometer crime de nenhuma natureza. A Constituição já garante a nossa total liberdade no tocante aos nossos votos, às nossas opiniões, às nossas palavras. Aquilo que o parlamentar fala na tribuna ou fora da tribuna, desde que vinculado à atividade parlamentar, não é crime. Não cabe denúncia, não cabe processo, desde que tenha essa conexão. Agora, vamos citar dois exemplos concretos de parlamentares que têm procedimentos em andamento referentes a palavras. Nós temos, do lado progressista, vamos chamar assim, o deputado Janones, que tem um processo que foi apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele chamou Bolsonaro de ladrão, de joias e uma série de outras ofensas graves, porque não configuradas por fatos, não consubstanciadas em fatos. Do outro lado, o deputado Gilvan da Federal, que literalmente acusou o presidente Lula de ser um cafetão que estava oferecendo como prostituta a deputada, hoje ministra Gleisi Hoffmann. Se alguém me disser que isso é exercício de mandato, merece um prêmio, porque evidentemente não é. Por outro lado, nós temos vários parlamentares da esquerda, da direita, que fazem duríssimos discursos contra o ministro do Supremo, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, e que não tem absolutamente nenhum processo. Mas, ainda assim, se você tiver pessoas que são processadas porque, por suas falas, alguém se sentiu melindrado, ainda assim cabe o pedido de suspensão. Ele já está habilitado na Constituição. Como aconteceu agora, por crimes muito mais graves, a suspensão do processo do deputado Alexandre Ramagem no tocante a atos que foram praticados durante a sua presença como deputado federal, logo depois da diplomação, para ser mais preciso. Então, isso mostra o quanto é inútil essa emenda apresentada. Ela não tem motivo razoável e ela não tem necessidade, porque a Constituição já protege o parlamentar. Então, acho que tem gente que às vezes se apega a narrativas e, por conta disso, enfim, exagera na dose. Senador, então, só para a gente deixar claro aqui, o senhor já explicou muito bem, mas só para a gente reforçar para quem nos acompanha, havia expectativa da apresentação dessa emenda, de fato ela foi apresentada pelo senador Sérgio Moro, subscrita pelo senador Ciro Nogueira, só que o senhor está... E mais alguns outros parlamentares. Mais alguns outros. Perfeito. Justamente isso. Nesse caminho, não citando crimes de opinião, mas crimes contra a honra, seria isso? Exatamente. Perfeito. E, senador, caminhando para o fim da nossa conversa, a gente tem ouvido nos últimos dias, em especial depois das manifestações de domingo, alguns analistas, especialistas que, de uma parte, avaliam que essa proposta, ou a rejeição a essa proposta, tem a capacidade de unir polos distintos, aqui colocando, por exemplo, esquerda e direita, quando a gente pensa num contexto político nacional extremamente polarizado por qualquer causa. O senhor avalia que, nas suas últimas conversas, até mesmo entre os pares, e, enfim, no contato com a população, isso faz algum sentido? Ou que o senhor percebe, como a gente percebeu no domingo, que as manifestações foram majoritariamente organizadas pela esquerda, por movimentos sociais, centrais sindicais, que é uma pauta que acaba entrando, como quase tudo hoje no país, em polos ainda distintos, uma pauta que ficaria aí sendo defendida majoritariamente ou até unicamente pela esquerda, centro-esquerda?
Não, não. A pauta do fim da impunidade é uma pauta nacional. A revolta que se identificou no Brasil todo após a votação e aprovação pela Câmara dos Deputados, ela é muito palpável, é muito concreta. E ela não ficou limitada a algum segmento político. Porque ficou muito evidente, ficou muito notório que essa PEC é um movimento para gerar impunidade para bandidos. Ela não é uma PEC desenhada para proteger exercício de mandato. Então, até para a pessoa mais humilde, ficou muito evidente essa tentativa de se criar uma cortina de fumaça para, na verdade, fugir de processos graves, por crimes graves que estão em andamento. Nós temos uma diversidade de parlamentares que respondem a processos por crimes graves. Muito bem, 3 horas e 50 minutos, a gente conversou ao vivo aqui no nosso Poder Expresso com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que gentilmente nos atendeu nesta tarde. Ele que é o relator da PEC da blindagem, que vai ser discutida amanhã na CCJ do Senado Federal. Senador, obrigada pela conversa, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, até a próxima.